Olá, eu me chamo Joubert Dutra, eu sou acadêmico de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a sífilis congênita, baseado no Ministério da Saúde. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pálido, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto. Por via transplacentária, sabe-se que a transmissão vertical do treponema pálido pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença materna. Os principais fatores que determinam a probabilidade de transmissão vertical do treponema pálido são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero. A taxa de infecção de transmissão vertical do treponema pálido em mulheres não tratadas é de 70% a 100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se para aproximadamente 30% nas fases tardia da infecção materna, latente tardia e terciária. Há possibilidade de transmissão do treponema pálido por meio do contato da criança pelo canal do parto, se houver lesões genitais maternas. Durante o aleitamento, ocorrerá apenas se houver transmissão primária por sífilis. Ocorre aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal em aproximadamente 40% das crianças infectadas a partir de mães não tratadas. Quando a mulher adquire sífilis durante a gravidez, poderá haver infecção assintomática ou sintomática nos recém-nascidos. Mais de 50% das crianças infectadas são assintomáticas ao nascimento, com o surgimento dos primeiros sintomas, geralmente nos primeiros 3 meses de vida. Por isso, é muito importante a triagem sorológica da mãe na maternidade. Acreditava-se que a infecção do feto a partir da mãe com sífilis não ocorresse antes do 4º mês de gestação. Entretanto, já se constatou a presença do treponema pálido em fetos já a partir da 9ª semana de gestação. As alterações fisiopatogênicas observadas na gestante são as mesmas que ocorrem na não gestante. A sífilis congênita apresenta, para efeito de classificação, 2 estágios, sendo ele precoce diagnosticado até 2 anos de vida e tardia após esse período. Vamos falar agora um pouquinho sobre o quadro clínico da sífilis congênita precoce. A síndrome clínica da sífilis congênita precoce surge até o 2º ano de vida e deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica, criteriosa da situação materna e de avaliações clínicas, laboratorial e de estudos de imagem na criança. Entretanto, o diagnóstico na criança representa um processo complexo. Como discutido anteriormente, além de mais da metade de todas as crianças ser assintomática ao nascimento, e naquelas com expressão clínica, os sinais poderem ser discretos ou pouco específicos. Não existe uma avaliação complementar para determinar com precisão o diagnóstico da infecção na criança. Nessa perspectiva, ressalta-se que a associação de critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais deve ser a base para o diagnóstico da sífilis na criança. Além da prematuridade do baixo peso ao nascimento, as principais características dessa síndrome são: excluídas outras causas, hepatomegalia ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas, abre parênteses, como por exemplo, pênfigo palmoplantar, condiloma plano, fecha parênteses, periostite ou osteite ou osteocondrite, abre parênteses, com alterações características ao estudo radiológico, fecha parênteses, pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite serossanguinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada, abre parênteses, principalmente epitroclear, fecha parênteses. Outras características clínicas incluem petequias, púrpura, fístula peribucal, síndrome nefrótica, hidropisia, edema, convulsão e meningite. Entre as alterações laboratoriais incluem-se anemia, trombocitopenia, leucocitose, abre parênteses. Pode ocorrer reação leucemoide, linfocitose e monocitose, fecha parênteses, ou leucopenia. Já a sífilis congênita tardia
A síndrome clínica da sífilis congênita tardia surge após o segundo ano de vida, da mesma forma que a sífilis congênita precoce. O diagnóstico deve ser estabelecido por meio da associação de critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Além disso, deve-se estar atento na investigação para a possibilidade de a criança ter sido exposta ao treponema pálido por meio de exposição sexual. As principais características dessa síndrome incluem tíbia em lâmina de sabre, articulações de Cluton, fronte olímpica, nariz em cela, dentes incisivos medianos superiores deformados, abre parênteses, dentes de Hudson, fecha parênteses, molares em amora, rígides periorais, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado. Outras situações é o óbito fetal, ou seja, o natimorto por sífilis. Define-se natimorto por sífilis todo feto morto após 22 semanas de gestação ou com peso igual ou maior a 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi tratada ou foi inadequadamente tratada. Aborto por sífilis. Define-se aborto por sífilis toda perda gestacional ocorrida antes de 22 semanas de gestação ou com peso menor a 500 gramas, cuja mãe é portadora de sífilis e não foi tratada ou foi inadequadamente tratada. Agora falar um pouco sobre os testes sorológicos. De uma forma geral, a utilização de testes sorológicos permanece como sendo a principal forma de se estabelecer o diagnóstico da sífilis. São divididos em testes não treponêmicos, VDRL, RPR, e treponêmicos, TPHA, FTA e ABS e ELISA. O significado de teste positivo treponêmicos ou não, no soro dos recém-nascidos, é limitado em razão da transferência passiva de anticorpos IgG maternos que, no entanto, tendem progressivamente a declinar até a sua negativação. Ao fim de alguns meses, na ocorrência da sífilis congênita, ao contrário, os títulos se mantêm ou ascendem, caracterizando uma infecção ativa. O ideal para melhorar a qualidade dos serviços e a eficácia dos testes é que seja realizado de rotina o teste confirmatório treponêmico na gestante a partir de todo teste não treponêmico reagente. A partir de títulos de 1.1, o teste não treponêmico é considerado reagente. A sorologia não treponêmica, o VDRL, Veneral Disease Research Laboratory, e o RPR, Rapid Plasma Reagent, são os testes utilizados para a triagem sorológica de sífilis em gestantes e da sífilis adquirida, tendo em vista a sua elevada sensibilidade, RPR menos 86 a 100% e VDRL menos 78 a 100%, e a possibilidade de titulação, o que permite o acompanhamento sistêmico do tratamento, além da elevada sensibilidade. Esses testes são de realização técnica simples, rápida e de baixo custo. As principais desvantagens referem-se aos resultados falsos positivos e falsos negativos. Os resultados falsos positivos possíveis podem ser explicados pela ocorrência de reação cruzadas ou com infecções treponêmicas. Outras doenças tais como lúpus, artrite reumatoide, hanseníase, entre outras. E o resultado falso negativo pelo excesso de anticorpos, fenômeno conhecido como efeito prozona. Pode haver ainda redução da sensibilidade nos estágios primário e tardio da doença. No Brasil, o VDRL é o teste mais utilizado. O resultado é descrito qualitativamente reagente e não reagente, e quantitativamente titulações tais como 1.2, 1.32 e etc. Mesmo sem tratamento, o teste apresenta queda progressiva dos títulos ao longo de vários anos.
Com a instituição do tratamento, a queda tendendo à negativação, podendo, porém, se manter reagente por longos períodos, mesmo após a cura da infecção. Memória imunológica. Então, este vídeo é destinado à disciplina de Estágio Supervisionado 2, com a orientadora Joelma Mansur. Um obrigado e fiquem com Deus.